Bem, vamos seguir aqui, pessoal. Vamos dar sequência na nossa aula. Aqui a gente vai a segunda parte. Como eu falei, os anestésicos são um grupo que estão divididos. A gente pode dividir eles em anestésicos inalatórios. Deixa eu pegar aqui nossa caneta, tá? Anestésicos inalatórios e anestésicos intravenosos, tá? Aqui óxido nítrico, alotano, isoflurano, desflurano, sevoflurano. Aqui entre os intravenosos, o tiopental, midazolam, opioides, destaque aqui para fentanila, né? Opioides, propofol, etomidato e ketamina, ou também chamado de cetamina, né? Então, bora seguir aqui. Bem, anestésicos inalatórios. Cadê minha caneta? Tá aqui. Sim, bem, os gases inalatórios são usados basicamente para a manutenção da anestesia. A gente viu agora, né, quando a gente falou das etapas, das fases aí da anestesia, que a indução muitas vezes é feita por um fármaco intravenoso, mas a manutenção ela é preferencialmente realizada através de anestésicos inalatórios. A profundidade da anestesia pode ser alterada rapidamente, mudando sua concentração inalada. Então você tem quase que uma resposta muito rápida, da feita que você atinge o equilíbrio entre a concentração pulmonar, a concentração sanguínea e no sistema nervoso central. Você tem uma resposta muito rápida, medindo a quantidade, né, da fração do anestésico que ali é colocado. Então você pode controlar essas respostas, esse nível de profundidade da anestesia. Os anestésicos inalatórios têm curvas dose e resposta muito íngremes e, consequentemente, né, o índice terapêutico muito estreito. Por isso, precisam ser sempre monitorados. E aí você vai ter um profissional, né, que vai estar especialista em fazer essa monitorização, que é justamente o anestesista. Ou seja, a pequena diferença entre a contração que causa anestesia e a depressão cardíaca, né, que nós não queremos, e a depressão respiratória grave, que é algo que nós não queremos. Agora, bem, as características, né, comuns dos inalatórios, dos anestésicos inalatórios. Primeiro, a gente pode dividir ele em dois grupos que estão aqui nesses quadros. Você tem aqui os gases, né, anestésicos gasosos, que a gente coloca aqui o óxido nitroso como exemplo principal, né? E você tem aqueles anestésicos, isso pode ser para um outro grupo, né, que são chamados voláteis. O principal representante é o alotano, apesar de que o seu perfil de reações adversas é menos utilizado. Tá? Então, olha só, os anestésicos inalatórios modernos são fármacos não inflamáveis, não explosivos, incluindo o óxido nitroso e os hidrocarbonetos halogenados voláteis. Estão aqui esse grupo. Esses fármacos diminuem a resistência cérebrovascular, resultando em aumento da perfusão cerebral, que é bom porque você quer que eles... É o local, né? Na farmacologia a gente chama isso de biofase. É o local onde aquele fármaco vai atuar, onde você espera que ele chegue. Eles causam broncodilatação, mas diminuem a ventilação espontânea e a vasoconstrição pulmonar hipóxica. A gente sabe que a hipoxemia em determinadas regiões do pulmão ela leva a uma vasoconstrição. Então isso é suprimido pelos anestésicos. O movimento desses fármacos, desde os pulmões até os vários compartimentos, vai depender de vários fatores, como a sua solubilidade no sangue e nos tecidos, bem como o fluxo de sanguíneo. Então, a gente tem uma farmacocinética bem interessante e que a gente vai discutir aqui para frente. Antes disso, tem um conceito que é muito importante a gente falar sobre os anestésicos, que é a potência. Esses diferentes anestésicos que eu venho falando para vocês, eles apresentam potências diferentes. E isso é mensurado ou numericamente, né, a gente tem um valor através do CAM, que é a concentração alveolar mínima. Se te olha aqui no texto, a gente vê que o CAM equivale a 10,50. O que significa isso? Bora ler aqui. A concentração final do anestésico inalado para eliminar movimentos em 50% dos pacientes estimulados por uma incisão. Ou seja, isso aqui é o conceito clássico de uma 10,50. No caso aqui está mostrando
que quanto menor for o CAM de um determinado anestésico, que a gente pode ver aqui, mais potente ele vai ser. Então vamos ler aqui. Ó. O CAM é a dose eficaz média, 10,50 no anestésico, expressa como porcentagem do gás em uma mistura necessária para alcançar aquele efeito desejado, aquele efeito padronizado, bora dizer assim, dessa maneira. A gente viu que o efeito é eliminar movimentos. Eliminação de movimentos a partir de uma incisão. Quando a gente olha aqui na tabela, por exemplo, o alotano, que ele tem um valor numérico muito menor, né, do que os outros, a gente pode dizer que ele é o mais potente. Que o CAM dele é apenas de uma mistura, ele consegue atingir esse efeito com apenas 0,75% do gás alotano. O CAM é pequeno para os anestésicos potentes, como eu acabei de falar, como o sevoflurano, e grande para os menos potentes, como o óxido nitroso. Sevoflurano 2%, óxido nitroso 105%, ou seja, ele sozinho aqui não chega a fazer uma anestesia cirúrgica, né? E não é tão potente assim. Quer dizer, ele é o menos potente. Né? Quanto mais lipossolúvel o anestésico, menor é a concentração necessária para produzir anestesia. E assim, maior sua potência. Quanto mais lipossolúvel ele for, mais facilidade ele vai ter de entrar no sistema nervoso central. Então, a lipossolubilidade ela tem uma relação aí com a potência do anestésico. Vou falar agora um pouco sobre a distribuição, né, dos anestésicos inalatórios. A gente vai falar aqui um pouco sobre o comportamento farmacocinético dessa classe de medicamentos. É assim, gente. O que se espera no processo de anestesia inalatória? Se espera que você atinja o mais rápido possível o equilíbrio entre os compartimentos que aquele medicamento vai transitar. Então, o que ele fala aqui? A pressão parcial no cérebro, ótima e constante do anestésico inalado. É o que se espera, uma constante ali, porque é no sistema nervoso central que é o seu local de ação. Para isso, vai ter que ter uma pressão parcial de equilíbrio entre os alvéolos e o cérebro. E essa pressão de gás anestésico na origem da via respiratória nada mais é do que a força que move o anestésico para o interior do alvéolo, do espaço alveolar e dali para o sangue. Então a gente tem aqui 3 compartimentos envolvidos no processo. O alvéolo, pressão alveolar. Esse do alvéolo ele vai passar vai migrar para o sangue, pressão sanguínea, e por sua vez ele vai fluir e chegar até o sistema nervoso central, que é a pressão no cérebro. São compartimentos diferentes. À medida que ele vai se distribuindo nesses compartimentos, chega um momento que você atinge o estado de equilíbrio. Esse é o objetivo da anestesia, você ter esse equilíbrio. Então, quando atingir o equilíbrio, por isso que facilmente o anestesista consegue modular o nível de profundidade da anestesia, mexendo com a pressão alveolar, que automaticamente, rapidamente, vai mexer com a pressão no cérebro do anestésico. Então, quais são os fatores, né, que determinam essa transição, esse tempo necessário para alcançar esse equilíbrio, né, que a gente está falando aqui? A gente vai começar a falar de cada um desses fatores. Bem, o primeiro aqui eu separei aqui em 2 grupos, né? A gente separa na literatura invasão alveolar, né, ou entrada no alvéolo, que ele chama, o termo em inglês de wash-in. Essa invasão alveolar, essa fração alveolar, né, ela é diretamente proporcional à concentração inspirada, que influencia na pressão ali no alvéolo. Bem, bora explicar assim. A gente tem 2 parâmetros aqui, né, que são importantes, que é a fração alveolar, tá aqui, olha, FA, dividido pela fração inspirada pelo paciente. O que acontece? No início da anestesia, a gente pode dizer que a fração inspirada, deixa eu fazer aqui para vocês, pelo amor de Deus, ela é muito maior do que a fração alveolar. Tá ok? Porque você acabou de iniciar ali aquele processo. Então,
o gás anestésico está indo ali pelas vias respiratórias. Então, a fração inspirada ainda vai chegar ali no alvéolo. E o que determina... E, assim, você espera que você gaste um tempo para que você vai chegar a um tempo que você vai atingir um estado de equilíbrio, tá? Isso aqui é no início. Aí vai lá, vai fazendo, o processo aí é dinâmico, né? Vai chegar um momento que a fração inspirada vai ser igual à fração alveolar. Ou seja, nós atingimos um equilíbrio aqui no alvéolo pulmonar do paciente. E o que regula isso, né? O que regula a velocidade desse processo? Pode ser regulado por duas coisas. Uma eu já falei aqui para vocês, que é a concentração do agente inspirado. E é muito lógico, né? Muito simples que você imaginar. Quanto maior a concentração, mais rápido você consegue atingir esse ponto de equilíbrio. Porque aí você vai ter mais pressão, e essa pressão é a força motriz que vai fazer o anestésico se movimentar entre esses compartimentos. Certo, ok. Outro parâmetro que pode ser também trabalhado para assim, manipulado, né, para você acelerar o processo é a ventilação alveolar. Aqui. Então, também muito lógico, né, de maneira muito lógica, quanto maior a ventilação, mais rápido você vai atingir o equilíbrio. Então, também é diretamente proporcional. Puxei a seta aqui, puxei a seta errada, DS seta. Gente, é muito difícil fazer isso aqui com o mouse, né? Então, quanto maior a ventilação alveolar, mais rápido você atinge o equilíbrio entre a fração inspirada e a fração alveolar. Então, a gente tem aqui, como se fosse dois compartimentos que eles vão... que a sua, vamos dizer assim, que seu equilíbrio é influenciado por dois fatores. E a gente quer buscar esse equilíbrio, entendeu? Um é a concentração inspirada, que está diretamente proporcional à pressão, né? E o outro é a ventilação. Quanto mais ventilação, mais rápido você atinge o equilíbrio nesse compartimento. Ok, além disso, para a gente buscar aqui um equilíbrio do estado anestésico geral, né? Que estava falando do alvéolo, da invasão alveolar, a gente tem a questão da captação, né? A gente separa aqui um outro grupo de fatores de captação anestésica. Aqui a gente tem a solubilidade, o débito cardíaco e o gradiente alveolar venoso da pressão parcial do anestésico. Bora conversar sobre cada um deles. Seguir em frente. Bora falar um pouco agora sobre a solubilidade no sangue. Existe uma propriedade do anestésico que é chamado coeficiente de partição, sangue e gás. Então, essa é uma propriedade, cada anestésico tem um coeficiente diferente. O que significa esse coeficiente de partição sangue e gás? Nada mais é do que o número de moléculas do anestésico que ficam dissolvidas no sangue dividido pelo número de moléculas do anestésico que ficam divididas no gás alveolar, bora colocar assim. Assim, quanto maior for esse coeficiente de partição, a gente pode dizer que mais solúvel ele é, ou seja, mais lipossolúvel vai ser esse gás. Então, olha, bora ver o que ele explica aqui. Um anestésico gasoso com alta solubilidade no sangue, como alotano, e significa que ele tem um coeficiente de participação com gás elevado, que a gente pode ver aqui, olha, na imagem, destacar aqui, alotano. Acaba necessário uma maior quantidade de anestésicos e o tempo mais longo para que você consiga elevar a pressão parcial sanguínea. Já, a gente lembrando lá daquela equação lá no início, para que você atinja um equilíbrio na pressão sanguínea em função da pressão pulmonar, função alveolar do anestésico. Então, o que isso resulta na prática? Que você vai levar mais tempo para fazer indução de anestesia e também mais tempo para recuperação. Ou seja, esses anestésicos que têm um coeficiente de participação elevado,
eles induzem de maneira mais lenta e a recuperação também é mais lenta. E aqui na imagem a gente vê aqui que cada um tem o seu valor, né, de partição, coeficiente de partição sangue e gás. Alotano 2,4, isofurano 1,4, silfurano 0,65. Significa que o alotano é o mais lipossolúvel, consequentemente, que leva mais tempo para fazer a indução. Outro parâmetro que também influencia nesse processo farmacocinético, na busca desse equilíbrio para os anestésicos inalatórios, é o débito cardíaco. Tá? Débito cardíaco. Bora ver o que ele fala. Débito cardíaco elevado remove anestésicos alvéolos mais rapidamente e assim reduz a velocidade de aumento da concentração alveolar do gás. Reduz a velocidade do aumento, ficou um pouco confuso aqui, né? Reduzem a velocidade do aumento da concentração do gás alveolar. Bora fazer aqui como se fosse um alvéolo. E aqui está passando uma arteríola aqui. Então, quanto maior o débito, com mais velocidade o sangue vai fluir aqui, certo? Então, isso significa que ele vai remover mais rápido, vai passar mais rápido do alvéolo para o sangue. Isso acarreta no quê? Aquele equilíbrio alveolar que eu falei no início, ele vai levar mais tempo. Ou seja, um débito cardíaco elevado que promove, reduzem, né, a velocidade do aumento da concentração alveolar do gás, porque o gás sai do alvéolo e vai para o sangue, acaba levando mais tempo para que você tenha o equilíbrio alveolar. Isso na prática, aqui embaixo, bora ver aqui embaixo, olha aqui embaixo, débito cardíaco alto é igual a uma indução mais lenta. Além disso, né, dessa movimentação alvéolo-sangue, né, demora mais para o gás alcançar o equilíbrio entre o alvéolo, o local de ação no cérebro. Esse débito cardíaco elevado ele acaba levando uma fração do anestésico para outros tecidos periféricos, que torna ainda o processo, que também contribui, né, para que você tenha uma indução mais lenta a partir do débito cardíaco. Bem, a outra questão aqui é o gradiente artério-venoso de pressão parcial do anestésico. Então vamos ver o que ele diz. À medida que a circulação venosa retorna para o pulmão, o sangue empobrecido de anestésico, e o sangue é empobrecido de anestésico, mais gás se move do pulmão para o sangue, de acordo com a diferença de pressão parcial. Assim, quanto maior essa diferença, sangue arterial e venoso, mais lenta será a sua indução. Então a gente vê que esse é um fator que ele vai ser influenciado pela diferença de pressão, que vai ser influenciado pela passagem do anestésico do sangue para tecidos periféricos. Quanto mais isso acontecer, mais lenta você tem uma indução, porque maior vai ser a diferença de pressão entre o sangue arterial e o sangue venoso. Então a gente vê que são multifatores, né, que influenciam a velocidade de o equilíbrio, né, cinético que a gente busca, que se busca, né, numa anestesia. Alguns fatores são relacionados ao paciente, né, outros fatores à manipulação ali, farmacológica, né, como a pressão, as características físico-químicas dos fármacos. E você tem a remoção, a velocidade de saída, de remoção deles. Então, quando a administração do anestésico inalatório é interrompida, o organismo passa a ser a fonte, né, que direciona o anestésico para o espaço alveolar. Então você para de jogar ali, diminui a pressão do espaço alveolar, aí aquele sentido se inverte, né? Aí agora ele vem do sangue para o alvéolo. Os mesmos fatores que influenciaram a obtenção de um estado de equilíbrio com o anestésico inspirado determinam o tempo necessário para a sua saída. O que ele está dizendo? Que aqueles que fazem por exemplo, a lipossolubilidade, que torna a indução lenta. Então, quanto maior a lipossolubilidade, quanto maior o coeficiente de partição
sangue e gás, mais lento é a indução e também mais lento é a recuperação. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, o alotano, que é muito mais solúvel, né? Ele vai levar mais tempo para baixar suas concentrações. Aqui é a porcentagem de concentração alveolar, ela vai se tornar mais lenta. Por outro lado, o óxido nitroso, que é muito menos lipossolúvel, ele vai baixar de maneira mais rápida, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então você tem uma recuperação mais rápida quando você compara esses dois anestésicos. Bora falar aqui do mecanismo de ação, né? Assim, não foi identificado, ali era farmacocinética, né? A gente vai finalizar aqui com o mecanismo de ação. Não foi identificado nenhum receptor específico como local de ação do anestésico geral. Então não tem assim, nada específico. O que se fala? Parece que uma variedade de mecanismos moleculares pode contribuir para a atividade dos anestésicos gerais. Então o que se diz? Que os anestésicos, aqui a gente vê aqui em B, né? Os anestésicos gerais, eles proporcionam uma ligação mais efetiva do neurotransmissor, principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, que é o GABA, aqui com o seu receptor GABA-A, resultando consequentemente em uma maior entrada do íon cloreto, que a gente vê aqui na imagem. Essa entrada em maior volume e quantidade gera uma hiperpolarização das células, tornando mais difícil que ela seja despolarizada, reduzindo a excitação do sistema nervoso central, causando uma depressão do sistema nervoso central. A gente vê aqui que aqui tem duas cargas negativas, olha, no desenho, e aqui já tem 3, então ocorreu uma hiperpolarização aqui, ou seja, promovendo uma inibição, né, do sistema nervoso central. Por outro lado, né, se sabe também que o óxido nitroso e a ketamina não têm ação nos receptores GABA-A, gente. Aparentemente, eles atuam no receptor NMDA, que é um receptor de glutamato. O glutamato ele é um neurotransmissor excitatório. Ele é um principal neurotransmissor excitatório. E ele tem esse receptor NMDA, que é um receptor ionotrópico, né? Que ele vai ser bloqueado pelo óxido nitroso e a ketamina. Então, se a gente fosse falar de maneira geral, posso dizer que os anestésicos eles estimulam a inibição e alguns anestésicos eles inibem a excitação. Eles estimulam a inibição mediada por GABA, abrindo canais, GABA-A, promovendo o influxo e hiperpolarização da célula. E por outro lado, o óxido nitroso e a ketamina não tem ação no receptor GABA-A, se acredita que eles atuem no receptor NMDA, diminuindo a excitação. Bem, aqui a gente vai dar uma pausa, a segunda pausa, né? E depois a gente vai falar um pouco de cada um desses anestésicos. Então, bom estudo, aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo.